agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar o prosseguimento naquilo que a gente havia colocado como teoria, beleza? Então a gente já vai descer a ladeira de uma vez. Acompanhando comigo, vamos que vamos. Olha lá. A gente já havia parado na questão 16. Então agora a gente vai pegar a questão 17, já descendo a ladeira de uma vez. Vamos que vamos? Vamos lá então, olha só. Da Prefeitura de Tremembé, nível superior, banca, Instituto Excelência. Vamos lá. Qual é a conjugação do verbo haver na primeira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito? Bom, primeira coisa que você vai observar é o seguinte, ó. O pretérito mais que perfeito tem a desinência modo temporal ra, né? Então não pode ser o haveria, porque isso aqui, ó, é futuro do pretérito, beleza? Havia também não dá, porque é pretérito imperfeito. Essa ideia de nenhuma das alternativas, qual é o problema disso? É que você não dá para matar por eliminação. Você tem que observar se realmente o houvera está correto. Será que é havera ou houvera? Aí você vai pensar o seguinte, ó. O mais que perfeito, ele é gerado de quem? Da segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. Lembra? A gente chegou a comentar o seguinte, olha, você vai flexionar o verbo no pretérito perfeito. Como é que eu faço para lembrar desse pretérito perfeito? Ontem. Ah, rapaz, ontem eu houve muito bem naquela diligência. Né? Então, quer dizer, eu agi muito bem. Concorda comigo? Beleza. Tu houveste. Eu houve, tu houveste. Tem que estar o H, né? A gente tem o verbo haver no pretérito perfeito, né? Ó. Então, eu houve, né? Tu houveste. Belezinha? Tu houveste. Então, o que você tem que fazer? Você vai tirar o STE e vai acrescentar, por conta do pretérito mais que perfeito, você vai acrescentar o ra. Belezinha? Tranquilão. Aí você vai ter o quê? Houvera. Beleza? Houvera. Tranquilinho? Por isso, a alternativa B de bola é a correta. Questão 18. A gente tem aqui a Banca Fundação Carlos Chagas, tá? Então, olha só. Como é que a gente vai observar isso aqui? Ó? Sempre trabalhando por eliminação. Olha lá. Estão inteiramente adequadas à flexão e à regência verbal. Então, aqui a gente tem que observar o seguinte, né, moçada? A flexão irregular do verbo. E a gente também tem que observar a questão da regência. O que é a regência é se você vai colocar ou não uma preposição, beleza? Então a gente vai analisar já de cara em cima da flexão do verbo. Olha só. E a gente vai eliminando a alternativa. Acompanhando comigo aqui é o seguinte, ó. Se requiséssemos, será que está certo, errou? Se requiséssemos, aí a gente vai perceber o quê? O verbo requerer não é a mesma coisa de querer de novo. Não é querer de novo o requerer. O requerer é solicitar. Concorda comigo? Beleza. Então, o que você vai observar? O verbo querer tem uma conjugação no pretérito perfeito. Já o verbo requerer, ele é um verbo regular diante do pretérito perfeito. Beleza? Então, o que acontece? Com o verbo querer, como é que eu conjugo no pretérito perfeito? Ah, ontem eu quis. Tu quiseste. Ele quis. Aí o futuro do subjuntivo seria o quê? Se eu quiser, o pretérito imperfeito. Se eu quisesse. Só que o verbo requerer não é se eu requis, não é querer de novo. É se eu requer. Aí nesse caso, ontem eu requeri. Concorda comigo? Olha só. Nesse caso vai ficar como no pretérito perfeito. Ó. Ontem eu requeri, tu requereste. Beleza? Então, você vai fazer o quê? Vai tirar o STE e vai acrescentar a desinência modo temporal SSE. Vai ficar como, então? Se requerêssemos um pouco mais de tempo, lograríamos terminar a empreitada da qual nos comprometêramos. Aqui você já viu que houve erro, tem que ser requerêssemos, beleza? E aqui, quem se compromete, não se compromete de alguma coisa, mas se compromete a. Então você já matou aí pelos dois. Ó. Se requerêssemos um pouco mais de tempo, lograríamos terminar a empreitada, a qual nos comprometêramos. Nós nos comprometêramos a alguma coisa. Por isso aqui tem que ter crase. O que importa agora para a gente é o quê? É o verbo, a flexão dele aí. Tá legal? Beleza. Olha o próximo. Letra B. Ainda que nos propôssemos. Vem cá. Propôssemos. Esse verbo propor vem do verbo pôr. Então, vem cá.
Como é que a gente fala? Se puséssemos, concorda comigo? E aí, naturalmente, vai ficar como? Se propuséssemos alguma coisa, não é? Então, toma cuidado com isso. Pôssemos, propôssemos, não existe. Acompanhando comigo, você vai notar aqui, então, ó, ainda que nos propuséssemos a ajudá-los, eles... Aí nós temos aqui um probleminha, que é o seguinte, não pode haver a ênclise, tá? De verbo que se encontra no futuro do pretérito, tá legal? Então, aqui nesse caso, o ideal é colocar em próclise, eles se disporiam, beleza? Tranquilinho. E aqui o correto é propuséssemos. E aí você vai notar o seguinte, ó, no verbo pôr, ontem eu pus, tu puseste. Tirei o STE e vou fazer o quê? Vou acrescentar o SSE. Vai ficar como? Eu pusesse, tu pusesses, ele pusesse, nós puséssemos. Beleza? E é só colocar o quê? O propuséssemos. Belezinha? Tranquilinho. A gente vai trabalhar aqui com o verbo reaver. Cheguei a falar no finalzinho da aula passada, né? Do trecho anterior. A gente chegou a comentar o seguinte, olha, o verbo reaver é haver de novo. Esse verbo é haver de novo, beleza? Mais à frente vai falar sobre os verbos efetivos, a gente vai conversar sobre ele. Mas o que importa é o seguinte, esse verbo é a mesma coisa de ter de novo, né? Haver de novo. Então, no pretérito perfeito, como é que fica o verbo haver? Rapaz, ontem eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Então, ontem eu reouve, tu reouveste, ele reouve, acompanhando comigo. Olha só, deixa eu limpar isso daqui, ó, para ficar mais fácil de observar. Então, olha só, aqui é o verbo reaver, tá? Ó, reaver. E a mesma coisa do haver novamente. Como eu coloco aqui, ó, o prefixo re, não vai ficar com esse H no meio, beleza? Então, a gente tira esse H, por isso que vai ficar reaver, belezinha? Tranquilão. O que acontece? O verbo haver no pretérito perfeito. Ontem eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Beleza? Tranquilo. E como é que fica a primeira pessoa do plural? Nós ouvemos. Tá vendo só? Nós ouvemos. Então, basta a gente colocar o quê? Tirar esse R, esse H e colocar o RE. Reouvemos. Beleza? Ó. Ainda ontem reouvemos a confiança do grupo, a mesma confiança em que desfrutávamos antes. Quem desfruta, desfruta de alguma coisa. Então aqui a gente está basicamente trabalhando em cima dos verbos, lembrando também que tem a questão da regência verbal e aqui a gente trabalha. Beleza? Tranquilinho, quem desfruta, desfruta de alguma coisa. Só para você lembrar aí a preposição de. Tá bom? Beleza. Olha o verbo deter, deter. Vem cá. Alguém fala, rapaz, caso não têssemos, alguém fala, rapaz, se eu tesse aquilo, se nós têssemos, alguém fala isso? Não. O verbo deter vem do verbo ter. Ah, terror. Se nós tivéssemos, então nesse caso, se nós detivéssemos, beleza? Acompanhando comigo, vamos lá, observando aqui, ó. Caso não o detivéssemos a tempo, quem sabe com que loucuras ele se deixaria assaltar? E agora, nós vamos observar aqui a letra E. Se não nos dispusermos, veja só, o verbo pôr no futuro do subjuntivo, se nós pusermos, então se não nos dispusermos a colaborar com eles, em quem mais haverão de confiar? Aí é só lembrando, né? O verbo haverá aqui, ó, esse verbo haverão está no futuro, e outra coisa, está no plural porque ele é o verbo auxiliar, né, de uma locução verbal. Ele não está no sentido de existir, não. Tá legal? Beleza, por conta disso a gente sabe que a alternativa é a correta. Tranquilinho, belezinha? Beleza. Pessoal, aqui eu quero também bater um papinho com vocês. É o seguinte, se vocês perceberem que está corrido, um pouquinho corrido e tal, é só dar um toque na gente aí, beleza? Para que a gente possa fazer a melhor didática possível para você ficar na boa, beleza? É isso que a gente quer, que você tenha realmente bastante proveito de nossas aulas. Acompanhando comigo, vamos pegando mais uma. Pegando aqui, moçada, olha só, questão 19, né? Então, olha só. É a questão de nível técnico da banca IBFC. Vamos lá, olha só. A flexão de alguns verbos, sobretudo os irregulares, pode causar confusão. O verbo quise, é importante você lembrar que o verbo querer, né, ó,
no pretérito perfeito, ele tem S, ele não tem Z não, toma cuidado, tá? Beleza. O verbo quis presente em minha mãe sempre quis viajar. É um exemplo típico. Nesse sentido, assinale a alternativa em que se indica incorretamente a sua flexão. Opa! Então a gente trabalhou, né, a flexão do verbo querer, né, no presente, no pretérito imperfeito, pretérito perfeito, presente subjuntivo, lembra? Então vamos lá. Aqui a alternativa A falou do presente, né? Então olha só, eu quero, tu queres, ele quer. Beleza? Acompanhando comigo. Eu quero, tu queres, ele quer. Opa, na boa, presente indicativo está tranquilo. Beleza? Agora toma cuidado com a pegadinha. Veja só que o verbo querer já tem um R no radical. E aí, quando a gente vai usar o pretérito imperfeito do indicativo, qual é a desinência da segunda conjugação? Porque querer tem a segunda conjugação, né? Tem a vogal temática E aí. Ah, terror! A desinência modo temporal é ia. Beber é bebia. Vender é vendia. Querer é o quê? Queria. Cara, naquela época, eu queria muito aquilo. Queria. Então você tem a desinência modo temporal, ia. E já tem o R aí do radical, beleza? Então, queria, moçada, é pretérito imperfeito do indicativo. Acompanha comigo. Não é futuro do pretérito, não, tá? Então, toma muito cuidado. Qual é o futuro do pretérito do indicativo? Cara, o futuro do pretérito é querer, ó, quereria, beleza? Ó, aqui sim nós temos a desinência modo temporal ria. Aqui é somente a desinência modo temporal ia, que é do pretérito imperfeito. Por isso, a alternativa B de bola é a incorreta. Não há futuro do pretérito, não. É pretérito imperfeito do indicativo. Lembrando aí que o pretérito mais que perfeito tem a desinência modo temporal ra, quisera, certíssimo. Presente subjuntivo, talvez eu queira, lembra do talvez para conjugar o presente subjuntivo, certinho. O pretérito imperfeito subjuntivo tem o SSE, se eu quisesse. Tranquilinho? Questão bem tranquila, bem didática, e é bom para chamar a nossa atenção a respeito disso aqui, ó. Tá legal? Cuidado, então. Queria é pretérito imperfeito. Futuro do pretérito é quereria. Vamos que vamos? Pegando mais uma. Descendo a ladeira, pegando a questão 20. Olha lá. Releia. Mesmo assim, sabemos o que queremos dizer. O verbo querer pode assumir diferentes formas de acordo com o tempo em que estiver conjugado. Assinale a alternativa em que esse verbo tenha sido corretamente conjugado e escrito. Aí você vai notar, né? Direto a gente verifica isso daí em questões até mesmo de ortografia. Cara, não existe o verbo querer com Z, é com S, tá? Ó, o professor quis, é com S, tá? Ó. Então, se o pretérito perfeito é com S, o pretérito imperfeito subjuntivo também. Então, tem que tomar muito cuidado, beleza? Tranquilinho. Aí tem um detalhe, né? Ó, o verbo querer no pretérito imperfeito subjuntivo, olha só a desinência modo temporal, SSE. E nós falamos que o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele é gerado de quem? Ele é gerado do pretérito perfeito, lá da segunda pessoa do discurso. Então, olha só, ontem eu quis, ontem tu quiseste. Aí você tira o STE, sobrou quem? Quiser. Aqui no pretérito imperfeito subjuntivo tem o SSE. Você vai somar o quiser mais o SSE. Vai ficar como? Quisesse. Beleza? E não queresse. Não pode confundir, beleza? E aqui, a secretária quereria sair mais cedo. Até quereria. Futuro do pretérito, como a gente viu na questão anterior. Então, a alternativa A é a correta. Tranquilinho? Belezinha, né? Sopa no mel, mamão com mel a questãozinha, né? Vamos que vamos? Pegando mais uma. Questão 21. Banca Fundação Carlos Chagas, ela gosta muito de cobrar essa flexão irregular de verbo. Então, vamos trabalhar aqui devagarinho, observando aí. Está adequada a flexão de todos os verbos de qual frase? Então, vamos lá. É possível que ele requeira. Aí a gente vai observar aqui na primeira pessoa do presente subjuntivo, requeira, beleza? E imediatamente sua aposentadoria. Otimista espera
que o pedido não lhe seja denegado. Então, olha só, é requeira. Tem que ter a semivogal I aqui, ó. Tranquilinho? Show de bola, vamos que vamos. Vou pegar aqui a letra B. O autor estaria disposto a trabalhar no que lhe conviesse. Olha só, o verbo convir vem do verbo vir. Concorda comigo? Ó? Então, nesse caso, ó, se ele viesse, se lhe conviesse. Tá vendo só? Certinho. Depois de aposentado, para assim imunizar-se contra os males do ócio. Opa, alternativa B de bola está certinha, não é? Show de bola? Vamos pegar as próximas aqui para a gente ter certeza de que a alternativa B realmente é correta. Olha só a próxima, letra C. Se o autor manter com disciplina o cômputo diário, aí é só você lembrar, ó. Olha só, o verbo manter é gerado do verbo ter, correto? Ó? Ah, se o autor ter alguma coisa? Não. Se o autor tiver, ah, então se o autor mantiver com disciplina o cômputo diário do que resta para aposentar-se, fará contas pelos próximos 6 meses e 28 dias, tá? Show de bola? Olha a próxima. Letra D. Se nos propormos, cara, alguém fala se nós pormos, né? Então não dá, né? Então nesse caso tem que ser o quê? Se nos pusermos a trabalhar depois de aposentados, se a gente coloca pusermos, então é propusermos. Se nos propusermos a trabalhar depois de aposentados, evitaremos os males que costumam acometer os ociosos. Show de bola? Olha só a próxima. Os que haverem de se aposentar. Olha só o verbo haver, né? Sempre lembrando, o verbo haver, ele é um verbo irregular, e aí você vai notar o seguinte, o futuro do subjuntivo, a construção dele é diferente do infinitivo, né? Então, haverem, isso é infinitivo. Agora, se eu quero o futuro do subjuntivo, eu tenho que partir de onde? Da segunda pessoa do pretérito perfeito. Ontem eu houve, tu houveste. Tiro o STE e acrescento o R. Então, quando eu houver, tu houveres, ele houver. Concorda comigo? Olha só. Os que houverem de se aposentar proximamente serão submissos a uma averiguação a fim de serem saldadas as dívidas pendentes. Beleza? Com isso, a gente viu aí a alternativa B de bola, mamão com mel, questãozinha fácil, pulamos essa e a gente vai à frente. Vamos pegar agora do TST. A flexão de todas as formas verbais está plenamente adequada em que frase? Me ajuda aí, olha lá. Os que virem a desrespeitar quem não tem fé, deverão merecer o repúdio público de todos os homens de bem. Olha só, isso aqui é do verbo ver ou do verbo vir? Olha só, é vir a desrespeitar, será que é isso mesmo? Os que vierem a desrespeitar, ok? Então, nesse caso, é o futuro subjuntivo do verbo vir, ok? Quando eu vier a desrespeitar o fulano, não é? Então, você notou aqui que não cabe virem, e sim vierem a desrespeitar. Vamos pegar a próxima aqui, alternativa B. Deixar de professar uma fé não constitui delito algum, ao contrário do que julgam os fanáticos de sempre. Aí você vai lembrar de verbos como constituir, instruir, possuir. São verbos que vão permanecer com a vogal temática aí no presente. Então, eu possuo, tu possuis, ele possui, eu constituo, tu constituis, ele constitui. Concorda comigo? Tem que ter o i, vogal temática aí. Então não cabe o e, beleza? Isso cai também em questões de ortografia, tem que ficar muito ligado nisso daí. Pegar a próxima, letra C. Ninguém quererá, é o verbo querer, né? Lembra que a gente falou do futuro do pretérito, que é quereria? Porque a desinência modo temporal é iria. Agora, o futuro do presente é rá, então quererá, tá ok? Eu quererei, tu quererás, ele quererá. Mas nós, brasileiros, o que a gente faz? A gente procura fugir um pouco desse artificialismo, né? Eu quererei, tu quererás, ele quererá. Como é que a gente fala? Rapaz, eu vou querer sim, pode embrulhar 2 aí, eu vou querer sim. Em vez de falar, eu quererei, beleza? Então lá, nesse caso, ó, ninguém quererá condenar um ateu que se imbui. Olha só, o verbo é imbuir. Então o presente está correto, ó, imbui. Do valor da ética e da moral,
no convívio com seus semelhantes. Opa, então está certinho aí, ó, essa alternativa C. Tranquilinho? Show de bola! Olha o próximo aí, ó. Se não nos dispormos, rapaz, né, ó, se nós pormos alguma coisa aqui em cima da mesa, não. Se nós pusermos alguma coisa em cima da mesa. Então, se o verbo pôr é pusermos, o verbo dispor é o quê? Dispusermos. Vamos lá? Então, ó, se não nos dispusermos a praticar a tolerância, que razão teríamos para nos vangloriarmos de nossa fé religiosa? Olha a próxima. Quem requiser, moçada, requerer é querer de novo? Não. Eu poderia, então, com o verbo querer, falar o quê? Olha, pessoal, quem quiser é assim assado. Agora, o verbo requerer é de solicitar. Então, você sabe que o verbo requerer, a partir do pretérito perfeito, ele é um verbo regular. Nesse ponto, ele é regular. Então, como é que vai ficar o pretérito perfeito? Ontem, eu requeri, eu fiz uma solicitação, eu requeri com o documento lá, eu requeri. Tu requereste. Tirei o STE, sobrou quem? Requerer. Então, se eu requeresse, quando eu requerer, ele requerera, formando aí o mais que perfeito, a gente formou o pretérito perfeito subjuntivo, futuro do subjuntivo, beleza? Então, olha só, nesse caso, não é quem requiser, mas quem requerer respeito para a fé que professa, deve dispor-se a respeitar quem não adotou uma religião. Dispor-se, certinho aqui, porque nós temos o infinitivo, tá? Tranquilinho então, né? A alternativa C está correta. Beleza, agora a gente vai passear um pouquinho sobre alguns verbos que a gente nota que de vez em quando causa dúvida, beleza? E a gente sabe que os verbos terminados em EAR costumam trazer algumas dúvidas para a gente, beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu te perguntar é o seguinte, eu poderia dizer então que eu comprei um freio, né, para o meu carro e tal, arrumei o carro, aí o carro, ele freou ou ele freou? É para o carro frear ou para o carro frear? Veja só o infinitivo desse verbo. Frear, assim como passear. Então vamos notar como é que é a conjugação desses verbos. Olha só. Os verbos em EAR, como cear, frear, nomear, passear, recear, trocam o E pelo ditongo EI, marque isso daí, nas formas risotônicas. Você não tem que decorar nada. O que é uma forma risotônica? Significa que a tonicidade na raiz, naquela vogal, né, que está na raiz. Então a tonicidade está nela. Eu vou te mostrar rapidinho isso daí. Onde estará isso? Então nós transformamos para o EI em quais pessoas do discurso? Primeira e segunda do singular e a terceira do plural. Todas do presente do indicativo e, naturalmente, também do subjuntivo. Vou mostrar isso aqui para você e apontando aquilo que é mais importante, beleza? Vamos pegar, então, aqui o verbo nomear, tá legal? O que foi falado, então, é o seguinte, olha, no presente do indicativo, você vai notar, ó, na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular, e onde também? Na terceira pessoa do plural. Você vai notar aí a presença da semivogal I. Eu nomeio, tu nomeias, ele nomeia. Eles nomeiam, tá vendo só? Beleza. O que acontece aqui, moçada, é o seguinte. O que é a forma risotônica, sem decorar nada? É pelo seguinte, o verbo nomear, veja que a forma do infinitivo, ela é chamada de arrisotônica. O que é o arrisotônico? O A significa uma negação, beleza? O risotônico significa o quê? Tonicidade na raiz, na vogal da raiz. Então, o verbo nomear, temos uma vogal na raiz, que é o E, e temos a vogal fora da raiz, que é o A. Nomear é uma forma arrisotônica. Agora, quando eu falo eu nomeio, tu nomeias, ele nomeia. Note que a vogal E está dentro do radical, beleza? Dentro dessa base aí. Aí você vai notar o seguinte, esse E, quando tônico, eu tenho a forma risotônica. Você não tem que decorar nada disso, porque no próprio parênteses nós colocamos ali, olha, primeira, segunda e terceira do singular e terceira do plural. Por quê? As formas arrisotônicas
primeira do plural e segunda do plural não vão receber esse I. Mas isso é uma coisa que nós dois já sabemos aqui. Olha só. Eu não vou falar que nós nomeamos, vós nomeiais. Concorda comigo? O correto é nomeamos, nomeais. Por que isso aqui, moçada? Porque nós temos uma vogal aqui, ó, que está fora da raiz, está vendo só? É a mesma coisa que nós temos aqui também no próprio infinitivo. Ó. Olha só, nomear. Essa vogal aqui, ó, essa vogal temática, ela está na forma arrisotônica. Aqui nós temos a raiz, a base, está vendo só? O E faz parte da raiz, o A não faz parte da raiz, beleza? Então, nesse caso, deixa eu puxar uma setinha aqui para você perceber, ó. Esse E é tônico, está vendo só? Então, nós temos aqui a forma risotônica, beleza? Porque riso significa raiz, radical. Tônica, tonicidade nela. Nomeio, nomeias, nomeia, ok? Nomeiam, aqui também é risotônica. E aqui, nós temos aqui, ó, vou puxar para cá, ó, a forma que você, pelo amor de Deus, não vai ficar decorando isso, tá legal? Ó? A risotônica. Só para você lembrar. A vai marcar uma oposição, né? Vai marcar uma negação. Riso é raiz. Tônica significa, então, que é a vogal que não está na raiz, como acontece aqui com o A, ó. Tá vendo? Ó? Nomeamos, nomeais, estão fora da raiz. A risotônica não recebem essa semivogal I, beleza? Aí eu vou limpar isso daqui, ó, para ficar mais fácil para você. Aí você vai ver comigo aqui, ó. Eu nomeio, tu nomeias, ele nomeia, eles nomeiam. Já no plural, da primeira pessoa e na segunda, nomeamos, nomeais, conforme o infinitivo, ó, nomear, tá ok? Passear, né? Frear. Aí você vai notar, eu freio, tu freias, ele freia. Nós freamos o carro, né? Freamos o carro. Vós freais o carro, eles freiam o carro. E agora, como é que vai ficar no futuro, no presente do subjuntivo, acompanhando comigo? A estrutura é a mesma. Olha só. De novo, aí vai um detalhe aqui, ó, na primeira e na segunda do plural, porque nós temos a forma arrisotônica. Então, olha só. Talvez, terror, eu nomeie, tu nomeies, ele nomeie, eles nomeiem. Beleza? E na primeira pessoa do plural, talvez nós nomeemos, vós nomeeis. Não vou colocar esse izinho aqui no meio deles. Concorda comigo? Então, cuidado com essa forma arrisotônica, justamente nesses verbos ear, beleza? Terminados em ear. Vamos colocar o restante aqui? O que importa aqui, ó, essa parte aqui ela é muito importante, beleza? Agora vamos continuar aqui, olha só. Vamos colocar o pretérito perfeito, ó. Ontem eu nomeei, tu nomeaste, ele nomeou. Você não fala nomeou, não tem jeito, beleza? O restante fica mais fácil. Aí você vai perceber, tirando o STE daqui, né? Vai ficar nomear, não é? Vai ficar como então? Nomeara, nomearas, nomeara, nomeáramos, nomeareis, nomearam. Agora não oferece mais dúvida, beleza? Se eu nomeasse, se tu nomeasses, se ele nomeasse, se nós nomeássemos, vós nomeasseis, eles nomeassem. Quando eu nomear, tu nomeares, ele nomear, nós nomearmos, vós nomeardes, eles nomearem. Beleza? Nós nomearmos, vós nomeardes. Então, note que onde vai ficar essa ditongação? Justamente aqui, ó. Nos presentes, né? Ó, presente no indicativo, presente subjuntivo. Excluindo a primeira e segunda do plural. Tá legal? Excluindo a primeira e segunda do plural. Por quê? Porque são formas arrisotônicas. Belezinha? Acompanhando comigo? A gente agora coloca o restante aqui para ficar mais fácil. Pretérito imperfeito é só colocar a desinência modo temporal vá. Eu nomeava, tu nomeavas, ele nomeava. Ninguém fala nomeiava, né? Futuro do presente. Eu nomearei, tu nomearás, ele nomeará. Eu nomearia, tu nomearias, ele nomearia. Aqui não oferece dúvida. Basicamente, o que pode cair está aqui, ó, tá? Ó, nos presentes aí. Toma muito cuidado com isso. Pegando mais uma, vamos lá. Vamos trabalhar agora, vamos fazer uma atividadezinha aqui.
E aí, moçada, o que acontece? Eu vou lendo as frases aqui, tá? E vocês já vão colocando para poder observar. Então, coloca o seu caderno do lado aí e você já vai anotando juntamente comigo aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou procurar ler devagarinho para dar tempo para você colocar juntamente comigo, tá legal? Acompanhando aqui comigo nessa atividade, olha só. Com essa atividade, a gente procura testar, né? A gente se testar para quando a gente chegar na questão ficar mais tranquilo. Olha só. Na primeira frase, insira o verbo entre parênteses no presente do indicativo. Já na segunda frase, insira o verbo no presente do subjuntivo. Beleza? Então, nós temos aqui o verbo atear, assim como o verbo nomear. Beleza? Então, olha só. Na primeira pessoa, eu não ateio. Concorda comigo? Vai receber a semivogal I. Tá vendo só? Eu não ateio fogo em mato seco. Agora, olha a próxima. É necessário que você não ateie. Permanece com essa semivogal I aí. Concorda comigo? Nós falamos, então, só a primeira do plural e a segunda do plural é que não vão receber semivogal I. Não é? Bem tranquilinho, não é? Ok. Agora o processo é o mesmo com os verbos bloquear, pentear, recear. Como um processo que a gente vai basicamente repetir, vamos fazer juntos aqui a letra B de bola. Olha lá. Os manifestantes frequentemente bloqueiam. Rapaz, eles bloqueiam a rodovia. Eles frequentemente bloqueiam. Olha só a semivogal I aí, ó. Algo tem de ser feito para que os manifestantes não bloqueiem. O que era a vogal temática A virou agora desinência monotemporal E. E a semivogal continua aqui, ó. Tá legal? Show de bola! Processo é o mesmo, pegando aí a alternativa C. A letra C aí, olha só. É o verbo pentear. Me acompanha aí, olha só. Eu sempre penteio os cabelos imediatamente depois que os lavo. É recomendável que você também penteie. Olha a semivogal aí, ó. Tá vendo? Ó? Tranquilinho. Então, eu penteio, você. É importante que você penteie. Olha o verbo recear. Mesma conjugação. Olha só. Receio que não poderei participar do evento. Não quero que você se receie de participar do evento. Mantemos aí também a semivogal I. Beleza? Faça um print disso daí para você se lembrar. Beleza? Eu vou voltar aqui também, ó. Vou voltar aqui para você deixar limpinho também. Ó, limpinho para depois você praticar, se você precisar. Faça um print disso e agora você vai lá na frente, aqui, já com o gabarito. Aí fica tudo tranquilo. Vamos que vamos? Vamos na frente. Questão 23. Peguei a questão da Marinha, tá? Oficial da Marinha. Comando do 7º Distrito Naval, prova de oficial, nível superior, tá? Questão de 2017. Olha só. Em que opção a forma verbal destacada foi empregada de acordo com a norma padrão? Então, me ajuda aí, beleza? Vai se somando aí, olha lá. Letra A. Quando eles proporem algo aceitável, podemos conversar. Quando eles proporem... Vem cá, terror. Quando eles porem, não pode ser porem, terror. Tem que ser o quê? Quando eles puserem. Então, quando eles propuserem. Acompanhando comigo. Aí, então, ó, vai ficar, quando eles propuserem algo aceitável, podemos conversar. Beleza? Olha só o próximo. Ó. Acredito que polirei meu carro no próximo fim de semana. E aí, cara, o verbo é polir ou polir? É polir. Então, nesse caso, eu polirei meu carro. Basicamente aí é uma questão de, nesse caso aqui, nessa alternativa aqui, basicamente é de ortografia mesmo, é polirei. Beleza, letra C. Mamãe quer que ceiemos à meia-noite em ponto no Natal. É o verbo cear, e aí nós temos a forma arrisotônica, beleza? Nomear, né? Olha só, você vai observar, nomear, cear, passear. Passeemos, ceemos, nomeemos. A forma risotônica não recebe semivogal. Lembra? Por isso, o correto é ceemos. Temos aí o presente subjuntivo. Tá legal? E aí a primeira pessoa do plural
não, é uma forma risotônica, não recebe essa semivogal I. Não é? Show de bola? Vamos à frente. Era preciso que eles reavessem. E aí a gente vai naquele detalhe, né, do verbo reaver, que se conjuga como o verbo haver nesse pretérito perfeito. Lembra? Então, acompanhando comigo, olha só. Se no pretérito perfeito eu falo que eu houve, tu houveste, e o reaver, a mesma coisa de haver, né, haver de novo, então eu tiro esse H e coloco o RE, beleza? Ó, rehouveste, tiro o STE e acrescento quem? A desinência modo temporal SSE. Vai ficar como então? Se eu rehouvesse, se tu rehouvesses, se ele rehouvesse, se nós rehouvêssemos, belezinha? Se nós rehouvêssemos logo os documentos perdidos, beleza? Tranquilinho. Agora aqui nós temos o verbo ver ou verbo vir, errou? Olha só, é o ante. Então, olha só, nesse caso é o prever, é o antever. Então tem que tomar cuidado que é com o verbo ver, né? Ó, Angélica viu, ó, ontem eu vi, tu viste. Ontem eu antevi, tu anteviste. Tirei o STE e acrescento a desinência modo temporal ra, que é do mais que perfeito. Vai ficar como então? Antevira, certinho aqui, ó, que seus amigos sairiam sem ela anteontem. Por isso a alternativa é a correta. Tranquilinho? Belezinha, belezinha? Vamos que vamos. Questão 24, tirei aqui da banca FCC, tá? Auditor Fiscal da Receita Estadual. Vamos lá, então. Olha só o tipo de questão aqui, é o que a gente pede para poder julgar a afirmativa como certa ou errada, tá? Porque eu retirei de uma alternativa, tá? A forma capitaneado vem de capitanear. Tá legal? Ó? Então, capitaneado, capitanear. Capitaneado é o particípio do verbo capitanear, beleza? Tranquilo. Está empregado em conformidade com a norma padrão, escrita. Assim como está a forma destacada em por conhecê-lo tão bem, a moça não acreditou que ele capitaneasse. Será que ele pode colocar um i no lugar do e? Não. Então o certo é o quê? Capitaneasse. Não cabe esse i aqui, ó. Capitaneasse o contrabando. Belezinha? Bem tranquilinha, né? Vamos lá, vamos à frente. Questão 25, a gente vai pegar agora uma questãozinha da banca FGV, que também gosta bastante de explorar. Beleza, então. Então o verbo frear, né? Ó, então ele é aquele verbo terminado em ear, não é? Beleza, então vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta a conjugação do verbo frear de forma incorreta. Cuidado com isso, beleza? Então vamos lá. Para que freiem os veículos, para que freiem a terceira pessoa do presente subjuntivo, cabe a semivogal i, beleza? Tranquilo. Então a gente não freiem, nós temos a vogal aqui, ó, risotônica. Beleza. A risotônica, primeira do plural, ó, freemos. A mesma ideia do frear, né, que não tem semivogal i. Freemos, mantém também aí sem esse i. Show de bola, né? Ó, tranquilo aqui. Para frearmos, não. Aqui nós temos o infinitivo, frear, frearmos. Então, a alternativa C é justamente a errada. Temos que tirar essa semivogal i daqui. Beleza? Freados é o particípio, e a gente vai notar nesse caso que a gente vai ter aqui o verbo frear, ó, frear é o infinitivo. Freado é o particípio, entendendo aqui uma locução verbal, né, da voz passiva, para serem freados por alguém, por exemplo. Tá legal? E frearem é o infinitivo flexionado, também sem a semivogal. Show de bola, né? Alternativa C é que a gente tem que marcar. Vamos lá? Questão 26 da banca Sesgran Rio. Então, a gente pegou uma questãozinha mais antiguinha, mas que ela é bem didática também, tá? Olha só. Em que frase o verbo está conjugado de acordo com a norma padrão? Então, vamos lá, vamos observar o que está sendo pedido aqui. A letra A. Não receiem, olha só a semivogal I, não receiem os desafios da vida. Então o verbo é recear. E aí nós temos o presente subjuntivo, né?
na terceira pessoa. Não receiem, essa forma aqui é risotônica, e eu tenho a semivogal I aqui. Opa, legal. Olha só a letra B. Passearam, e não passeiaram, né? Ó, pretérito perfeito não tem semivogal I, beleza? Olha lá, letra C. É bom que vocês nomeiem a terceira pessoa, né? A gente viu que a terceira pessoa tem semivogal I lá no presente subjuntivo, não é? Beleza. A terceira pessoa do singular do presente indicativo, sapateia, é sapatear, mas é sapateia. Recebe semivogal I justamente porque eu tenho a forma risotônica aí, não é? É preciso que os carros freiem, semivogal I aqui também. Então você notou aí, né, que a gente tem a alternativa correta, a letra A. Tranquilinho? Show de bola? Então trabalhando aí, explorando nessa questão aí, verbos terminados em EAR. Toma cuidado com isso.